Digamos que você tenha 10 inimigos na tela e você quer saber a vida de cada um. Então aqui nós temos então aqui 10 inimigos numerados de 1 a 10. Cada um deles está com uma vida diferente. Como que você representaria isso no seu código? Vamos lá. Você faria isso aqui, por exemplo? Inimigo 1 igual a 10, inimigo 2 igual a 25, e assim vai. Agora pensa se você tivesse 1000 inimigos, 100 inimigos, que seja, que já é uma quantidade grande. Como que você controlaria sempre digitando uma variável nova para cada inimigo? E se seu código cria os inimigos sozinhos, como que você ia fazer eles criarem você vai fazer seu código criar uma variável para cada inimigo? E no caso de um jogo que você não representa só a vida, você representa a posição, você representa a velocidade, você representa o gráfico, você representa o som daquele inimigo, então você representa N fatores. Isso aí se torna totalmente inviável, não tem nenhuma maneira de representar dessa forma. Então agora, bem-vindo a um novo conceito dentro da programação, o conceito de arrays, que significa uma cadeia de dados ou uma matriz. Vem da matemática de matriz, justamente. Você lembra da matemática que você representa números em linhas, em colunas? Uma matriz, um array, dentro da lógica da programação é exatamente isso. Como que você cria um array no caso da Lua? Vamos colocar aqui então, inimigos igual com chaves. Então, enquanto com parênteses você passava para argumentos para uma função ou até agrupa operações, com chaves você define um array na Lua. Na Lua, no caso, chamam tabelas. Então você pode também falar tabela ou array. E como que nós vamos colocar, por exemplo, representar o dado aqui, a posição do inimigo e a vida do inimigo? Bom, vamos diminuir isso aqui. Vamos colocar aqui, diminuir isso aqui também para ficar lado a lado. Como você pode ver ali, posição do inimigo 1, 2, 3, cada um tem uma vida. No caso, os arrays, o primeiro item já tem uma posição chamada 1, então você não precisa colocar a posição, você simplesmente coloca aqui, ó, a vida 10 desse inimigo. Você pode colocar também na mesma linha, você não precisa fazer na outra linha como eu fiz, mas foi só para facilitar a leitura. Isso aqui não é obrigatório. O inimigo número 2 tem 13, o inimigo número 3 tem 10. Então, para você colocar um novo item, você simplesmente coloca uma vírgula e digita o próximo item dessa cadeia, criando assim uma tabela igual a esse documento. Ó, vamos digitar todos os números ali, 45, 50, 50, 50, 16 e o inimigo número 10 tem vida 27. Aí caso agora eu peça para você, qual é a vida do inimigo 4? Como que você vai fazer? Você vai dar simplesmente print inimigos? É isso que você vai fazer? Vamos salvar aqui e ver o que acontece. Aula 17, arrays.lua. Vamos dar F5. Não aconteceu nada, aconteceu aqui, ó, table. Lembra que eu te falei que na Lua um array se chama tabela e um número estranho aqui. Esse número estranho, você não se preocupe com isso agora, mas então já é explícito que não é assim. Como que você faz para chamar o número 4? Colocando entre parênteses como se fosse uma função? Vamos salvar e executar. Não, olha o que aconteceu. Tentei chamar a função global inimigos, mas ela não existe. Não, parênteses é para passar argumentos para funções ou para agrupar operações. Uma tabela, para você chamar um item específico, você usa colchetes. Então, vamos lá. Arrays são criados com chaves enumerados ou indexados, que você vai passar um índice. O índice aqui nesse caso é 4, e coincidentemente o número do inimigo, a posição se chama 4, ou indexados com colchetes. Então vamos ver o que acontece. F5. Olha aqui, ó. Inimigo número 4 tem 2 de vida. O que nós recebemos? Número 2. Se eu quiser a vida do inimigo número 10, mesma coisa, inimigos, colchete 10, 27. Mas agora que você então já viu o conceito de array, que é uma cadeia de dados, como que você faz? Digamos que você não sabe que tem 10 inimigos e você não sabe qual especificamente você quer ver. Como que você faz para saber quantos inimigos tem? Bom,
você vai fazer simplesmente, você vai usar um outro operador, que é esse aqui, o cerquilho. Ou como o pessoal chama normalmente, o jogo da velha, mas vamos chamar então de jogo da velha. Você vai colocar print, jogo da velha, inimigos. Olha o que aconteceu, 10. Vamos apagar isso aqui. Vamos colocar aqui, print, quantos inimigos nós temos. Quantos inimigos nós temos? Olha aqui, 10. Então, um outro operador que você acabou de aprender, isso aqui, mostra quantos elementos há no array. 10. Ah, mas como você falou, se eu não souber quantos inimigos tem, eu posso colocar um inimigo novo? Pode. Como que você vai fazer? Você tem que colocar depois um elemento novo, depois do último elemento do array. Você já conseguiu imaginar como é que é? Então você tem que obter quantos nós temos. Então vamos colocar aqui, ó, quantidade de inimigos com a cerquilha inimigos. Nós vamos agora chamar inimigos. Da mesma forma que nós fizemos isso aqui, por exemplo, para ver qual era a vida do inimigo número 3, nós podemos fazer isso aqui para poder adicionar um novo, para mudar, para modificar a vida desse índice. Então vamos aqui, ó, print inimigos 3. Vamos mudar agora inimigos 3 para 99 e vamos dar um print novamente. Print inimigos 3. Olha o que aconteceu. Quantos inimigos nós temos? 10. Print inimigos 3. 3 aqui na tabela. 10 de vida, 10. Modifiquei ele para 3, agora dei aqui print inimigos 3, ele tem 99 de vida. Então, como você pode ver, você pode modificar em tempo real o valor de um item do array. E o que nós vamos fazer agora? O que eu falei aqui? Então, eu estou obtendo a quantidade de inimigos, eu vou adicionar um novo. Como que nós vamos fazer? Inimigos, quantidade de inimigos, mais 1, igual a, vamos colocar aqui o número de 33. Print inimigos 11, porque a gente adicionou um novo. Olha aqui, 33. O que aconteceu aqui? Aqui nós pegamos o índice 10, somamos mais 1, ou seja, 11, acabamos de adicionar mais um inimigo na tabela e passamos a vida dele para 33. Mas e agora? Digamos que eu queira ver a vida de todos, eu vou ter que sempre chamar print, vou ter que sempre chamar o um por um com o índice manual, 1, 2, 3, não. Lembra que você acabou de aprender sobre loops. Então a gente pode justamente executar um loop sobre essa tabela. Mas e como que nós vamos saber quando acabar o loop? Ah, você sabe como pegar a contagem de inimigos, então basta fazer um loop for, vamos colocar aqui idx de index, em inglês índice, igual a 1, enquanto for igual a 11, que é a quantidade de inimigos, e somar 1 ao índice. Lembra disso? Lembra-se disso que a gente aprendeu sobre for. Vamos colocar aqui agora print inimigo, vamos colocar aqui o número do inimigo, o índice, ó, índice tem vida, e vamos colocar inimigo, o índice que a gente está executando aqui no loop. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, nós temos um erro aqui, o que aconteceu? O inimigo é uma array inexistente. O que aconteceu? Vamos ver. Você conseguiu enxergar o erro? Bom, eu digitei inimigo em vez de inimigos. Vamos então executar. Olha aqui, ó. Inimigo 1 tem vida 10, inimigo 2 tem vida 3, inimigo 3 tem vida 99, que é isso aqui que a gente fez aqui. Só que inimigo 11 tem vida 33, tá aqui. Mas só que aqui eu coloquei o valor manual. Como que eu faria para se tornar isso sem saber o valor? Bom, justamente, ó, cerquilho, ou jogo da velha, inimigos, mesma coisa, olha aqui. Ó. Então, mesmo que eu adicione mais um aqui agora, inimigos, vamos colocar aqui, você pode fazer cerquilha inimigos mais um, igual a 260. Olha aqui, inimigo 12 tem vida 260. O que é isso aqui que eu fiz? Justamente é a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, só que chamando dinamicamente. Quantos inimigos tem? Então, o último mais um
você muda o valor dele na tabela. Então a gente passou essa tabela aqui do papel, passou, criou ela em código, tornando em array, e a gente conseguiu iterar item por item. Então quando você está vendo item por item de uma tabela ou de um array, isso se chama iterar. Então a gente está iterando por cada item dessa tabela. Que tal agora um caso que a gente não tem número? Nós temos um índice em forma de palavra. Por exemplo aqui, ó. Item machado igual a 100, o valor custa 100, item espada custa 450 moedas, o item escudo custa 650 moedas, e como é que você faria? Nesse caso, como com o nome, sua única opção é escrever uma variável por item? Não. Nesse caso, a gente pode continuar usando array, mas com um conceito chamado array associativo ou dicionário. O que seria um dicionário? Dicionário é um item representado, ou melhor, vamos colocar aqui, um array representado com uma chave e um valor para cada chave. Uma chave só pode ter um valor. Um valor. Não pode ter mais que dois valores. Como isso? O que seria a chave? A chave aqui nesse caso é o machado e o valor é 100. Nesse caso aqui, valor é coincidência. Poderia ser cor, machado, azul. Então uma chave só pode ter um valor. Vamos criar essa tabela aqui, itens. Vamos fazer isso aqui. Itens. Abre uma tabela, um array com colchetes. E como que você vai fazer aqui? Normalmente, você digitar machado igual a 100, você pode abrir, você pode também fazer isso aqui, ó. Abre colchetes, abre aspas, espada igual a 450. Você pode colocar, e da mesma forma, continuar aqui, ó, escudo 650. Você também pode colocar em letra maiúscula, só que quando você for chamar posteriormente tem que ser dessa mesma forma, é igual o nome de array, é caso sensitivo, então você tem que respeitar. Se você colocou Elma em letra maiúscula aqui, quando você for chamar, você tem que chamar em letra maiúscula, senão ele não vai achar 150, chave 45. Tá, e como é que eu obtenho agora o preço do machado, por exemplo, que é 100? Que no caso de uma array numérica, eu simplesmente coloquei um número aqui, o número da posição que eu quero, então 1, 2, 3, aqui o número, entre colchetes. Bom, é a mesma coisa, você vai colocar print, itens, colchete, machado, salvar. Vamos colocar aqui aula 17, dicionários, ponto lua, executar. Olha ali o que aconteceu, new. Por quê? Porque o machado aqui é como se ele tivesse tentando obter um número, o machado, que nem aqui, ó. Aqui, como nós estávamos passando uma variável, ele acha que aqui tem um número dentro do machado. Na verdade, então aqui você tem que colocar entre aspas, olha aqui, machado 100. Ou uma outra forma de acessar um dicionário, itens, ponto machado. Olha o que acontece. Então, sendo até mais fácil para você ler, olha aqui, print, itens.espada, ó, 450, print, itens.elm em letra maiúscula, que a gente escreveu em letra maiúscula aqui, ó, 150. Então, essa é a melhor forma de chamar um item do dicionário. No caso, se você tiver um nome irregular, você pode justamente seguir essa com colchetes e aspas, passando uma string. Então, tá aqui. Da mesma forma que a gente fez com o array numérico, que a gente passou item por item num loop, sem saber a quantidade, como é que a gente faz isso com um dicionário? Bom, primeiramente, para adicionar um item no dicionário, é a mesma coisa, você vai começar com um nome novo. Então, a gente tem chave, vamos colocar aqui armadura igual a 1000. Vamos print itens.armadura, ó, 1000. Então, eu acabei de adicionar um item novo ao dicionário, com a chave armadura, e obtive o preço aqui dela, armadura. Da mesma forma que para números, você simplesmente colocou o índice aqui e colocou o valor. Eu posso também alterar o valor, itens.espada igual 660. Então, alterei o valor da espada.
E como que nós podemos fazer um loop agora num dicionário? Bom, você pode usar agora uma função nova da própria Lua que se chama parse, ou seja, pares. O que seria um par do quê? Um par de uma chave e um valor. Chave e um valor. Essa função vai te retornar sempre uma chave e um valor e você pode usar isso num for loop. Então, for, vamos colocar aqui chave e valor. E olha aqui uma coisa nova no loop. Se chama inPairs e o nome do dicionário do. Ou seja, então aqui ó, eu estou pegando a chave e o valor dos pares passado do dicionário itens. Então, ó, mais uma vez, o nome do chave, o valor, então aqui eu poderia colocar qualquer coisa. Ó. Poderia colocar idx de index e val de valor. O nome aqui é para você mesmo se identificar. Em pares. E agora a gente pode colocar aqui, ó, print chave concatenação, lembre-se quanto a gente aprendeu isso. Valor. Vamos executar esse código. Olha aqui, ó, machado 100, escudo 650, armadura 1000, espada 650. Inclusive a espada já está com o valor alterado. A gente começou ela com 450, alterou ela aqui para 660 e aqui ela saiu como 660. E como a gente faz para ver contagem no dicionário? Bom, da mesma forma que você faz com um array numérico, usando a cerquilha, itens, olha aqui. Ah, não, dessa vez eu te enganei, porque ele não consegue contar os itens de um dicionário. Ele só consegue contar quando é sequencial de um array numérico. Para um dicionário, você vai ter que seguir no for loop aqui, vai ter que iniciar uma variável nova, por exemplo, contagem igual a 0, e vai ter que somar essa variável para cada um dos itens. E aqui, contagem, olha aqui, 6. Então, você que tem que somar manualmente os itens de um dicionário. Você só pode usar o cerquilha para um array sequencial de números. Então, você conseguiu entender? Olha, a gente passou essa ideia aqui de tabela com um índice ou uma chave textual que representa um valor qualquer. Eu poderia fazer assim, ó, uma nova tabela, vamos colocar aqui cores, moeda igual amarela. Então olha aqui, eu estou fazendo dentro dessa tabela, eu estou fazendo com que esse índice, essa chave represente uma string. Eu posso fazer aqui armadura igual prateada, print, qual a cor da moeda, print, cores.moeda, executar, vamos descer, qual a cor da moeda, amarela. Assim como eu também posso ter tabela dentro de tabela. Vamos lá, posições, vamos colocar aqui arqueiro igual 10 por 20. Canhão igual 120 por 20, ou por 40, pronto. Vamos fechar isso aqui. Como que nós acessamos a tabela da tabela? Bom, você vai usar dois pares de colchete, ó. Posições, ponto arqueiro, quer dizer, você está acessando esse arqueiro, ou como eu falei, o arqueiro, esse índice ali, e qual das posições dentro da subtabela, ou seja, eu quero saber a primeira, a posição X, então eu vou colocar aqui, print a posição X do arqueiro, olha aqui, 10. Ou você pode usar também aqui, ó, X, Y, ou qualquer outro índice, e colocar aqui, X, executar, olha aqui, 10. Ou, da mesma forma que a gente viu anteriormente, com um ponto. Ponto X, ponto arqueiro, ponto X, executar, também obtemos o número 10. Então a tabela, você pode colocar tabela dentro de tabela, dentro de tabela, assim sucessivamente, desde que você saiba como explorar todas as camadas dela. E no caso de desenvolvimento de jogos, isso aqui, dicionários são extremamente úteis, porque você sempre vai estar representando, como eu falei, posicionamento, velocidade, força, o gráfico, o som desse inimigo. Então você pode criar aqui, ó, inimigos, arqueiro. Daí aqui você coloca
tabela dentro de tabela e assim vai. Vamos colocar aqui o arquivo. Vamos criar uma tabela para posição, x igual a 10, y igual a 20. Vamos criar aqui um novo índice força igual a 110. Então, como você pode ver, esse arquivo é uma tabela que tem a posição, que é uma outra tabela, e que tem a força, que é um número. Então, você pode misturar, você pode colocar nome, John Williams. Então, você pode misturar número, string, tabela, com também número, com outra string. Então, assim vai. Isso é um mecanismo muito poderoso, e é uma das principais formas de organizar dados para jogos, em qualquer linguagem de programação. Claro que cada linguagem vai ter um jeito de implementar tabelas e arrays. Quando você for aprender a linguagem especificamente, você vai ver as diferenças, mas agora você acabou de aprender a lógica, então com essa lógica você pode aprender qualquer linguagem de programação.